Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos em Provérbios. Não sei quem viu ali meu convite de hoje, né? Para começarmos Provérbios, um livro aí que foi escrito pelo rei mais sábio que passou pela terra, né? É o que vai nos contar a palavra de Deus. Não só Salomão, teve outros dois também que escreveram alguns provérbios. Os provérbios são mais antigos do que isso, né? Os primeiros provérbios a serem escritos parece que foi por egípcios. Mas enfim, os que estão na Bíblia são ali de um rei que foi muito famoso por muito dos seus feitos. E, bom, o capítulo é um pouco longo, então eu já quero começar orando para a gente já começar falando, desenvolvendo algumas coisas. Talvez eu leia outras. Eu anotei um monte de coisas, gente. Eu fui pegando, porque o que acontece? Esse não é um livro muito que a gente tira ensinamentos. Esse é um livro prático, esse é um livro extremamente prático, que vai nos ensinar ali a vida cotidiana, o dia a dia, né? Então, ele vai falar de coisas pontuais, né? E eu queria começar falando a respeito do porquê buscar. Sabedoria, conhecimento, instrução, discernimento. O que a Bíblia vai nos falar acerca do porquê buscar essas coisas? Por que elas são tão importantes, né? Às vezes a gente fala, ai, aquela pessoa é sábia, mas fala assim num sentido tão amplo, tão snob, que tipo, às vezes nem dá vontade de buscar essa sabedoria, né? Assim, ai, todo mundo quer ser sábio, mas nem todo mundo quer. Todo mundo quer ser sábio, mas tipo, se não for também tá tudo bem, tudo certo, tudo ok. E não é assim, né? Então, que a gente possa que a gente possa saber o que a Bíblia nos fala, que é tão importante assim, a gente buscar sabedoria, a gente buscar esse entendimento, esse conhecimento. Vamos começar orando. Amém, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais um dia em sua presença. Obrigada, Deus, pelo livro de Provérbios que foi deixado na Bíblia, um livro prático, um livro em que o Senhor nos ensina a viver, Deus, a vida cotidiana, um livro em que vai nos ensinar ali coisas como o trabalho, né, nas nossas relações interpessoais, sabe, no conhecimento do Senhor e, enfim, várias coisas, e desde já eu te agradeço, te convido, Deus, para estar presente em cada lar, em cada casa, em cada vida. Sabe, Deus, em nome de Jesus, nos dando o teu discernimento, o teu conhecimento, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me ajude, Deus, em nome de Jesus, a passar com clareza. Sabe, Deus, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti este tempo e abre o nosso entendimento mais uma vez, abre o nosso conhecimento, expanda o nosso conhecimento a respeito do Senhor e do que é bom, né? Que nós façamos e que nós busquemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, gente. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre algumas palavras que a gente muito vai ler aqui no livro de Provérbios. Então, primeira coisa que, né, algumas palavras são sabedoria, e um dos significados de sabedoria, na verdade, né, alguns significados para a palavra sabedoria, ela vem da palavra komá, que hebraica, né, palavra hebraica komá, e ela vai falar que é uma sabedoria na administração, habilidade na guerra. Dependendo de como é usada a palavra, pode significar uma sabedoria na administração, habilidade na guerra, sagacidade, prudência em assuntos religiosos.
Então, isso é que nem, né, eu falei ontem no meu convite, sabe? Às vezes sabe, um conhecimento assim superior ao que você teria. É um conhecimento além, assim, que você às vezes nem entende como você, tipo, teve aquele saque na hora, aquela sacada, aquela, né? E deixa eu só. E aí, gente, e aí vai falar, deixa eu voltar aqui. Tá. Então, a sabedoria divina é considerada superior à sabedoria humana e está intimamente ligada ao temor do Senhor. Então, em primeiro lugar, que a gente precisa saber é que o Senhor conhece coisas, sabe de coisas das quais estão limitadas no nosso conhecimento. Então, às vezes, o Senhor vai te fazer ter o entendimento das entrelinhas, né? Cara, eu vejo isso muito aqui no meu serviço, que às vezes passa batido por um monte de gente, às vezes até pelos próprios chefes, e de repente cai nas minhas mãos e eu vejo algo e eles falam, cara, é verdade, isso daqui a gente não tinha visto, a gente não tinha tido esse conhecimento. Além disso, vai falar sobre a prudência, né, sobre essa habilidade. Quantas vezes, às vezes, eu não vou pro trânsito, e aí falando de vida cotidiana mesmo, né, gente? Eu não vou pro trânsito e antes de pegar o carro, principalmente nessas BRs, eu viro e falo assim, Senhor, me dá sagacidade, me dá habilidade. Por quê? Para que eu tenha o rápido discernimento em, tipo, desviar de algo, ou que eu veja algo que, né, às vezes, sei lá, um buraco, alguma coisa, ou que às vezes sei lá, qualquer coisa, sabe? Deus tem me guardado tanto no trânsito. E eu vejo que é por essa oração pedindo esse discernimento, essa habilidade, essa sagacidade de virar rápido disso, daqui, enfim. São coisas assim bem práticas. E aí também vai falar pra gente sobre instrução. A instrução aqui, ela tem o significado hebraico, que a palavra é mais ou menos mussar, sei lá. E aí ela vai ter o significado também de disciplina, de correção. Então, normalmente, quando o Senhor traz uma instrução para nós, é nesse sentido de nos corrigir, né? De corrigir o nosso caminho. Às vezes a gente quer porque quer ir por um caminho e o Senhor está colocando no nosso coração, não vá, não faça, sabe? Aquela coisa assim, e tipo, às vezes você tá prestes a fechar um contrato e tal, e de alguma forma te aparece uma instrução, um direcionamento de não fazer aquilo. E é essa disciplina, essa correção que o Senhor quer nos dar, para que muitas das vezes a gente acha que é o melhor para nós, mas o Senhor, na verdade, sabe o que é melhor para nós. E não somente isso, muitas das vezes Ele está ali corrigindo o nosso caráter antes de qualquer coisa, né? Moldando o nosso caráter. Outra palavra que a gente vai ouvir muito aqui, vai ler muito no livro de Provérbios, é sobre compreender, ter discernimento, né? Eu falei aqui várias vezes sobre discernimento. E esse discernimento é um feeling, uma coisa assim, um sentimento, famoso sentido, né, gente? Que às vezes a gente sente assim, e é um discernimento, assim, uma coisa muito espiritual, uma coisa que a gente vai ali captar mais do que o nosso conhecimento humano, o nosso senso, né, poderia captar. E isso é só Deus que faz. Por isso que é tão importante buscar a sabedoria. E é isso. Vai falar que o livro de Provérbios, ele tem o propósito aí de nos ensinar a viver neste mundo. Por quê? Porque o céu não é o nosso foco principal. Quando Jesus faz aquela oração, ele fala assim na terra como é no céu. Então a gente deve buscar viver aqui na terra como é feito no céu, segundo o padrão do céu. E o padrão do céu para nós é a excelência, é o alto nível,
mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente tiver o conhecimento de Deus. E é isso. Então vai falar a sabedoria, a arte de viver com desenvoltura em qualquer condição. É isso. Ó, sabedoria tem relação direta com tornar-se preparado para honrar os pais, criar filhos, lidar com dinheiro, conduzir a sexualidade, trabalhar e exercer liderança, usar bem as palavras, tratar os amigos com gentileza, comer e beber saudavelmente. Então, isso tudo vai aí ter o propósito aí de nos instruir, o livro de Provérbios. Vamos começar lendo o capítulo 1. E é isso, a gente já tá com 10 minutos, então eu não vou parar para comentar. No final a gente fala, eu quero falar mais uma coisa. E é isso, que o Senhor nos dê entendimento acerca deste provérbio, que vai dizer o seguinte: Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos, e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e sermos corretos, justos e honestos. Podem também tornar sábio uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filho, se homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém. Vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrarmos, mas nós acabaremos como elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas. Venha com a gente que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm pressa de fazer o mal e estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem, a sabedoria está gritando nas ruas e nas praças, nos portões da cidade e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderão? Escutem quando eu os corrijo. Eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei, e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei quando estiverem passando por sofrimentos e aflições. Então, vocês me chamarão, mas eu a sabedoria não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não aceitaram os meus conselhos, nem prestaram atenção quando os corrigi. Portanto, receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo de ter medo de nada. Então a gente vê aqui que os primeiros conselhos de Salomão para o seu filho ali, né? Ou de Davi para Salomão, eu não sei bem.
vai ser. Ele vai falar ali a respeito do porquê buscar a sabedoria e vai pedir ali para o filho escutar o que o pai ensina, né? A primeira coisa que ele vai dizer é em relação. Meu tempo já acabou. É em relação ali às pessoas más, né? Que muitas das vezes as pessoas, como é que se diz? E às vezes nem é tão assim, vamos roubar. Isso às vezes a gente sabe, né? Mas às vezes vem cá, deixa eu te apresentar um baseado, deixa eu te apresentar isso. E aqui o pai está ensinando ao seu filho, filho, não vá com essa gente. Essas pessoas, elas, né, estão tentando ali armar arapucas, elas estão o tempo todo pensando e tramando o mal, sabe? Não pensando nas coisas que é do Senhor. E aí vai dizer que a sabedoria, em certo momento, ela vai começar a gritar pelas ruas e pelas praças. Porém, as pessoas não entenderão mais. E é isso. Eu queria falar outra coisa, mas deixa para a próxima, que meu tempo já se estourou. Deus abençoe.